Vamos falar de Vasco. Gabriel Peck, com uma coragem ímpar, botou a sua cara a tapa, já que quem deveria falar, o Paulo Braz, o Luiz Melo, até mesmo o Abel Braga, estão todos, até mesmo o presidente da associação, Jorge Salgado, está todo mundo lá, se escondendo embaixo da mesa. E o garoto, de 22 anos, ainda um garoto, né, embora já está no quarto ano como profissional, é que se deu a cara a tapa e conversou com os jornalistas sobre a péssima fase do Vasco nesse início do Campeonato Brasileiro, na zona de rebaixamento, na 17ª posição com 6 pontos, da falta de maturidade contra o São Paulo, que o São Paulo abriu 2-0, o Vasco empatou, e logo depois do Vasco ter empatado, tomou o terceiro e o quarto gol. E também sobre o confronto contra o Fortaleza, desse sábado às 4 da tarde, no Castelão. Vamos falar de tudo isso após a vinheta. Salve, salve, galera do Vasco, mando vídeo para o Vasco pela cidade com apoio do nosso Vasco. Enquanto os que são responsáveis pela diretoria, pela grana do Vasco, fogem de falar com a torcida, o Gabriel Peck, que ainda é um jovem jogador, ainda um garoto, 22 anos, embora está fazendo o seu quarto ano como profissional, falou com a imprensa, falou na semana passada, falou de novo hoje e botou a sua cara a tapa, tentando explicar a péssima fase do Vasco nesse início do brasileiro, que está na zona de rebaixamento, na 17ª posição com 6 pontos. Falou sobre a receita para ele, né, o Vasco deverá fazer para sair dessa má fase. Antes, a CBF, ele sorteou a árbitra que vai apitar o jogo contra o Fortaleza, Fortaleza e Vasco, é a Edna Batista. Ela tem uma polêmica nos clássicos cariocas, que ela já apitou esse Campeonato Brasileiro, né, no Botafogo e Flamengo, que ela não viu o pisão no Gabigol, né, a entrada do Thiago Maia, o jogador do Botafogo, que era para ser expulso direto, se de queda o cartão, ela foi inclusive suspensa, alguns jogos de suspensão, vai retornar agora no jogo Fortaleza e Vasco. Mas que ela tenha uma boa atuação, que não erre para nenhum dos times, e que venha quem jogar melhor. Bom, e o Gabriel Peck falou sobre a partida, né? Para ele, que já viveu, praticamente ele só viveu o Vasco em uma fase. Desde quando subiu para o profissional, viveu uma breve boa fase no início da Série B do ano passado, quando o Vasco chegou a paquerar a liderança, mas depois caiu. E o Peck falou para ele a receita para o Vasco sair dessa a união entre a torcida e o time. Ele não pediu paciência à torcida, ele, tanto como o torcedor quanto o jogador, sabe que a torcida já está sofrendo nos últimos 20 anos, né? Esse desce, sobe, esse desce e sobe, que a torcida já está traumatizada, já está até nos discursos de apocalipse, devido aos traumas que ela sofreu, mas não pediu paciência, mas pediu união, né, que a torcida jogue com o time, até porque a força da torcida vascaína é enorme, praticamente a torcida que subiu o Vasco no ano passado, e ele pediu essa força do torcedor vascaíno. Veja. Todos nós sabemos que é um momento muito difícil, acho que ninguém quer entrar na zona de rebaixamento. Eu posso falar muito bem disso porque já vivi o Vasco, já vão fazer 14 anos que eu estou aqui, eu disputei 2 Série B
E o que eu posso falar para o torcedor, eu não posso pedir paciência, mas eu quero pedir para eles estarem junto da gente, porque todos nós sabemos a força do nosso torcedor. E quando a gente junta o torcedor com o grupo, a gente fica cada vez mais forte. Então eu não vim aqui pedir paciência ao torcedor, mas eu peço que eles continuem nos apoiando e junto da gente, porque a gente sabe da nossa força e o torcedor que carrega esse clube há mais de 20 anos aí, que a gente vem vivendo um momento assim, e eu sei que com a ajuda do torcedor a gente vai conseguir superar isso juntos. Também falou da falta de maturidade da equipe no jogo passado contra o São Paulo, né? Já que o São Paulo chegou a abrir 2-0, o Vasco reagiu, empatou a partida, mas logo depois que fez um segundo gol, com o Matias Galaza, o Vasco voltou a dormir e sofreu o terceiro e o quarto gol. E ele falou sobre essa falta de maturidade da equipe. Veja. Então, a gente aqui, como eu já falo nas minhas outras coletivas, nós somos uma família e a gente se fecha bastante, a gente sabe o que a gente está devendo dentro de campo para o torcedor, então a gente está trabalhando muito forte e a gente está cada vez mais unidos para poder dar a volta por cima. Também rasgou de elogios o treinador Maurício Barbieri, que para ele trabalhou com os treinadores Jorginho, Fernando Diniz, trabalhou com Zé Ricardo, mas para ele o Maurício Barbieri é o melhor treinador que ele já trabalhou, já que o Barbieri é claro nas suas pedidas, tanto na parte defensiva quanto na ofensiva. Veja. Então, o trabalho do professor Barbieri é muito... para mim, na minha opinião, na minha vida, assim, ele é um dos melhores treinadores que eu já tive e eu aprendo muito com ele no dia a dia, não só eu, como todo o elenco, e a gente está muito fechado com ele porque a gente acredita bastante no trabalho dele e a gente já fez grandes jogos e todos puderam ver isso. Infelizmente não estamos vivendo um grande momento, mas você pode ter certeza que o trabalho está sendo feito, ele explica tudo certinho para a gente, por onde a gente deve atacar, o que a gente tem que fazer. E eu acho que também é mais reconhecimento nós dos jogadores dentro de campo e botar em prática aquilo que ele vem pedindo, porque o trabalho está sendo feito e, como eu falei, a gente vai tá bem fechado o grupo e a gente tem tudo para dar a volta por cima junto com a ajuda do nosso torcedor. O PEC Fabiano do SBT. O quanto esses protestos que estão muito em cima, aí, pontuais em cima do presidente do clube, em cima da SAF, o quanto isso influencia vocês dentro de campo? Isso abate um pouco o grupo? Então, como eu havia falado, como eu estou reforçando bem aqui em todas as minhas respostas, a gente aqui é uma família, a gente está muito fechado. Também falou sobre a união, né, como ele foi questionado, sobre a força mental da equipe. Ele falou que está todo mundo focado em tirar o Vasco da zona de rebaixamento, não só o grupo vascaíno, mas também a diretoria está jogando junto com os jogadores para sair dessa situação. É isso, galera. E no nosso Desperta Vascaíno, a gente vai continuar repercutindo a coletiva do Gabriel Peck, para não ficar uma coisa enorme. A gente vai continuar repercutindo que ele falou sobre o reencontro com o Fernando Miguel e o Pikachu, hoje, ambos no Fortaleza, já estiveram no Vasco, inclusive foram pessoas que ajudaram ele, que estava subindo para o profissional, esse reencontro. Até mais.